Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Andreia e eu vou falar um pouco de Newton para vocês e sobre as leis de Newton. E eu queria saber de vocês o que vocês sabem sobre esse importante matemático e físico que contribuiu para a nossa física moderna, né? Para o que a gente sabe agora, né, em física. Então, Newton, né, foi esse grande matemático e físico. E o que ele fez para a nossa ciência? Nós vamos saber agora nessa aula. Isaac Newton, ele nasceu em 1642. E ele nasceu ali numa aldeia, né, em Woolsthorpe, na Inglaterra. E quando ele nasceu, infelizmente, seu pai veio a falecer e ele ficou somente com a sua mãe. Aos 2 anos de idade, sua mãe casou novamente e deixou ele aos cuidados dos avós. E então, Newton foi criado aí na sua infância, né, grande parte da sua infância, pelos avós. Os avós, né, trabalhavam no campo e, ao mesmo tempo que Newton ajudava eles no campo, ele também estudava, ele foi para a escola. E aí, na escola, Newton, ele infelizmente tinha um problema de relacionamento. Então, se você pega as biografias, as grandes biografias de Newton, você vai perceber que ele tinha alguns problemas de relacionamento. Mas ele não deixou de ser um grande gênio. E aí, aos 13 anos de idade, ele, né, acaba brigando, né, de acordo com algumas biografias, ele acaba brigando com alguns colegas, e aí a sua mãe tira ele da escola e ele começa a trabalhar novamente só com os avós no campo. Porém, ele não demonstra interesse e vontade de trabalhar no campo e ele gostaria de voltar à escola. E aí um amigo, né, e professor dele acaba convencendo a mãe de levá-lo novamente a estudar na escola. E aí Newton volta para a escola e aí sim, ele vendo toda essa preocupação do professor, né, essa ideia dele ter ido até a mãe dele, porque realmente reconheceu um potencial de estudioso, né, no Newton, ele realmente começou a se dedicar para as aulas. Então, em 1661, Newton vai para Cambridge, que é uma das melhores universidades aí considerada na Europa. E aí ele começa a demonstrar o talento dele para a área das exatas, do cálculo, da matemática, da física e da química. Então, o Newton pegou e começou a mostrar o seu talento, e quando foi em 1665, a Inglaterra passou por um período parecido com o período que vivemos aí atualmente, né, no mundo, de pandemia, e aí foi considerada a peste negra, né? E eles foram para casa, né, em isolamento, como a gente também precisou ficar em isolamento. E aí foi aí que Newton desenvolveu as teorias dele. Então, Newton desenvolveu a teoria da gravitação, ele desenvolveu alguns cálculos em matemática nesse período de isolamento. E nesse período de isolamento, ele também começou a estudar aí as leis de Newton que nós utilizamos ainda hoje na nossa ciência. Então, quais são as 3 leis de Newton, né? Nós vamos falar aqui sobre 2 leis e na próxima aula nós vamos falar sobre a terceira lei, tá? Então, para que a gente fale da lei de Newton, nós primeiro, né, a gente tem que falar do que é força. O que é força? Então, a força, ela é esse agente capaz de modificar uma velocidade ou deformar um corpo. Então, quando você tem a ideia de força, aí você passa a ter as ideias aí que Newton teve. Então, a primeira lei de Newton, ele chama lei da inércia, lei da inércia. E vamos falar o que é essa lei da inércia ou princípio da inércia, né? A lei da inércia vai nos falar que, a menos que uma força haja sobre ele, né? Ou seja, a menos que uma força haja sobre um corpo que estiver parado, ou, né, ainda esse corpo estiver em movimento, em linha reta,
ele vai estar em inércia. Então, o que ele fala? A menos que uma força haja sobre ele, um objeto estacionário permanecerá imóvel e um objeto em movimento continuará se movendo em linha reta. Então, ou seja, se esse objeto estiver parado, né, ele vai permanecer parado, vai continuar parado, a menos que haja ação de uma força externa. Então, precisa, né, a gente está com vontade de comer, está parado, a gente precisa da ação de uma força para impulsionar a gente para se levantar para pegar comida. Ou mesmo, se você estiver em movimento, de repente você está aí no metrô, no trem, no carro, então você está andando ali no carro, a sua tendência é continuar andando ali naquele carro. Mas o que vai acontecer? Né? Eventualmente a gente para, o trem para nas estações, né? O ônibus vai parar ali nos pontos, então ele vai frear, então vai haver a ação de uma força que vai frear, e aí, se você observar, você dá aquele pequeno balanço. Por quê? Porque a sua tendência era continuar andando com esse ônibus, com esse trem. Só que aí ele freia. E aí você dá aquela balançada, por quê? Porque a sua tendência era continuar em movimento. Só que, para que exista essa ideia de primeira lei, a força, né? O que vai acontecer? A velocidade, né? A velocidade tem que ser igual a zero, e essa velocidade, ela é uma velocidade constante quando ele está em movimento. Então, se o corpo estiver parado, a velocidade é igual a zero. Mas se o corpo estiver em movimento, a velocidade é constante. E isso obedece lá às nossas equações na cinemática, propriamente um movimento uniforme. Então, o movimento uniforme, ele vai ser um movimento onde a velocidade é igual a zero se o corpo estiver parado, e a velocidade será constante, ou seja, a mesma sempre, se esse corpo tiver em movimento, tá? Então é importante ter essa ideia, essa velocidade não varia. Então, um exemplo disso é quando a gente está no movimento ali, por exemplo, uma escada rolante, a gente está indo, é movimento uniforme. Você percebe que a velocidade da escada rolante é sempre a mesma, né? Mas, de repente, param essa escada rolante. Então, você teve a ação de uma força, alguém que parou a escada rolante, aí diminuiu rapidamente essa velocidade, e aí você sentiu, né, aquele balanço, por quê? Porque a sua tendência era continuar indo. E às vezes pode até acontecer algum acidente, por isso que é muito importante, né, quando as pessoas vão desligar a escada rolante ou vão ligar, que ela verifique se realmente não tem ninguém ou subindo ou descendo, para que não haja acidente, para que a primeira lei realmente não aconteça, a primeira lei de Newton, né? Então, esse é o princípio da inércia, tá? Espero que você tenha entendido o princípio da inércia. Então, vamos ver aí uma charge que vai falar justamente isso para nós, né? Que o Newton disse que um corpo permanece em repouso se não houver nada que possa tirá-lo deste estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo. Você é preguiçoso? Não. Estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso? Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso só tende a permanecer em repouso. Então, você percebe que o Garfield, ele é aquele gatinho preguiçoso e que só quer ficar parado sem se movimentar, né? Então, ele só se movimenta para comer. Depois a gente tem, na outra charge, às vezes não percebemos que estamos em movimento, porque quando o movimento é uniforme, não podemos senti-lo ou distingui-lo do estado de repouso. Então, é o que a história que eu falei da escada rolante, né? Eu posso falar também do satélite em órbita da Terra, né? Que gira em órbita da Terra sempre com a mesma velocidade. Então, aqui o Garfield aproveita esse conceito. E ele fala, né? O dono dele fala para ele: não mandei você se movimentar um pouco hoje? Obviamente, John. Não está levando em conta a rotação da Terra? Ou seja, ele não está se movimentando, a Terra está se movimentando por ele, né? Ou seja, então quando a gente está em movimento uniforme, a gente também está em velocidade constante. Então você tem um movimento que nesse caso é o movimento da Terra, que está girando, mas a gente nem percebe porque aí também tem a ideia de referencial, né? Qual é o referencial, tá? Bom, e aí também temos essa animação que vai representar também a nossa lei, nossa primeira lei de Newton aí, né? Nossa lei de Newton aí, a primeira. E a gente tem esse efeito prático, né? O que acontece? Que quando esse carro
ele se movimenta, né? A ideia é que ele continue aí se movendo, só que ele encontra um muro e ele bate contra esse muro. Provavelmente o nosso condutor do carro não está com cinto de segurança. Então o que acontece? Ele é projetado. Então é muito importante, né, que a gente use o cinto de segurança, seja você como condutor ou seja o seu passageiro, por quê? Para que você não sinta na pele a primeira lei de Newton, né? Então aí não sinta na pele aí os efeitos da lei de Newton. Então quando ele bate, como ele está sem o cinto de segurança, ele é projetado. E isso acontece com qualquer passageiro desse carro. Se tivesse passageiro atrás, ele também seria projetado. O do lado, então aí também vai depender do carro, nesse caso, como é um carro conversível, ele sai mesmo. Mas muitos acidentes a gente percebe que quando o carro é fechado, que a pessoa é projetada pelo vidro, né? Dependendo da força com que ela colide, né? Então, é por isso que a gente precisa aí saber as leis de Newton e saber também de segurança, né? Bom, depois disso, né, depois da nossa primeira lei de Newton, né, que a gente fala lá do movimento uniforme também, falar de velocidade, velocidade igual a zero, e a velocidade é constante se ele estiver em movimento, a gente tem também o princípio fundamental da dinâmica, né? O princípio fundamental da dinâmica vai nos falar sobre que a resultante das forças que atua sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Então, o que seria isso, né, gente? Aqui Newton ele faz uma equação. Então, a resultante de todas as forças, ou seja, a resultante é a soma de todas as forças que pode estar agindo naquele corpo que você quer estudar, naquele objeto que você quer estudar. Então, no caso aí, eu coloquei essa animação, que são pessoas que estão empurrando essa perua, né? Inclusive é de um filme bem conhecido, né? E eles estão empurrando, e para empurrar, percebam que há algumas pessoas aí empurrando, né? Então você tem a somatória das forças de todas essas pessoas que estão empurrando para a mesma direção, tá? Estão empurrando para a mesma direção. Então você tem a massa desse corpo, né? Que seria a massa aí da perua, né? Vezes a aceleração, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá bom? Então esse é o princípio fundamental da dinâmica. Então, é muito importante que a gente consiga entender esse conceito. E na próxima aula nós faremos exercícios do uso das aplicações da primeira lei de Newton e faremos exercício do uso da aplicação da segunda lei de Newton. E eu também aguardo vocês para falar sobre a terceira lei de Newton. Então, gente, se vocês quiserem aí me seguir nas redes sociais, né? O meu Instagram é Ideia Física e o meu e-mail é andissa2017@gmail.com. Muito obrigado e até mais.